Tem sido uma prática comum nos dias de hoje o presidente Jair Bolsonaro emitir pronunciamentos que atentam contra a ordem democrática vigente em nosso país. Cada vez que ele fala em um golpe, cada vez que ele insinua que, com o apoio das Forças Armadas, pode suspender o Estado Democrático de Direito e suprimir a normalidade democrática do país, está cometendo um crime. Se isto é crime, por que razão ele continua a cometê-lo? Já podemos contar, desde que ele assumiu o governo em 2019, dezenas de vezes nas quais ele manifestou-se publicamente com ameaças à democracia brasileira. Reitero a pergunta: se é crime, por que Bolsonaro incide em sua prática reiterada? A Lei número 7.170, de 14 de dezembro de 1983, conhecida como Lei de Segurança Nacional, tipifica, abre aspas, artigo 1º, esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão. Inciso 1, a integridade territorial e a soberania nacional. Inciso 2, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. Fecha aspas. E o presidente da República pode ser processado por crimes? Segundo a Constituição Federal de 1988, sim. Abre aspas. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra: inciso 1, a existência da União. Inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Inciso 4, a segurança interna do país. Inciso 5, a probabilidade na administração. Inciso 6, a lei orçamentária. Inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Fecha aspas. De acordo com as leis em vigor no país, centradas na base constitucional, está perfeitamente tipificado o crime, atentar contra o Estado Democrático de Direito, e de que maneira o presidente da República e demais autoridades da República podem ser processados por crime de responsabilidade. O que falta, então, para Bolsonaro ser processado por suas declarações que atentam contra o Estado Democrático de Direito? A Lei 1079, de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade por parte de autoridade da República, diz, abre aspas, artigo 1º, são crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Artigo 2º, os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal, nos processos contra o presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Artigo 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal. Artigo 4º. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra: inciso 1, a existência da União. Inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. Inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Inciso 4º, a segurança interna do país. Inciso 5º, a probabilidade na administração. Inciso 6º, a lei orçamentária. Inciso 7º, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Inciso 8º, o cumprimento das decisões judiciárias. Constituição, artigo 89. Fecha aspas. Não falta tipificação de conduta e prescrição legal para responsabilizar Bolsonaro por sua reiterada afronta ao Estado Democrático de Direito. O que falta é um ambiente político estável para que a democracia funcione em sua plenitude. Desde que a redemocratização do país, com suas primeiras eleições, em que o povo pôde escolher pelo voto direto seu presidente da República, no ano de 1988, já tivemos 2 processos de impeachment.
O primeiro processo, em 1989, que tirou o então presidente Fernando Collor de Mello, e o segundo em 2016 contra Dilma Rousseff. Lembrando que os processos de impeachment não são processos judiciais, são processos políticos que têm início com a aceitação da denúncia por parte do presidente e do presidente da Câmara dos Deputados. Obviamente, eles têm base jurídica para existirem e funcionarem. É necessário que o processo tramite nas duas casas legislativas, Câmara e Senado, e tenha a maioria de 2/3 dos votos para ser aprovado. O processo de impeachment visa a função. Uma vez concluído, a responsabilização pessoal passa para a justiça comum. As aventuras antidemocráticas que possuem as Forças Armadas como atores estão bem presentes na nossa história. Já falei sobre isso em outro trabalho intitulado As Forças Armadas e a Sociedade. A estabilidade política e institucional do país só se consegue com um regime de governo estabelecido e firme. Em estados democráticos como o Brasil, carecemos de uma melhor formação política da sociedade. Para o ambiente democrático pleno, é imprescindível a participação popular. A sociedade, o povo, é a figura central da democracia. É seu fundamento básico, quando determina que seu poder emana do povo e em nome deste deve ser exercido. Se a maioria da população não consegue raciocinar dentro das balizas da institucionalidade e da cidadania, a democracia acaba sendo capturada por grupos que, melhor estruturados dentro do universo social, conseguem impor suas ideias e suas agendas. No Brasil, é comum, por exemplo, ouvirmos falar das bancadas específicas dentro do Congresso Nacional. A bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada dos evangélicos, só para citar algumas. Estes grupos não têm interesse nem trabalham para legislar em prol da sociedade como um todo. Antes disso, possuem agendas específicas com demandas que atendam aos interesses dos que representam. Isso pode até fazer parte do ambiente democrático, da pluralidade de ideias, das discussões permanentes. Fica ruim quando esses grupos assumem um maior protagonismo, o que ocorre em condições específicas e tentam capturar a discussão, restringindo-a somente ao seu interesse. Assim, a maior bancada que deveria existir dentro dos ambientes políticos é a bancada do povo, mas isso só ocorre quando a população é desenvolvida politicamente e possui uma consciência da cidadania, seus direitos e deveres. E esta formação começa dentro das escolas, quando preparamos nossas crianças para se transformarem em cidadãos. Segue com o amadurecimento da juventude e consequente formação cívica do cidadão adulto. O Brasil precisa recuperar esta capacidade de formar sua população, não só nos conhecimentos escolares, mas na cultura da cidadania. Só vamos nos livrar dos bolsonaros e dos antidemocratas quando tivermos a capacidade de ocupar os lugares reservados para os democratas, os verdadeiros cidadãos e cidadãs. A escuridão precisa ser afastada do ambiente brasileiro. É necessário que a luz penetre em cada uma das reentrâncias deste grande casarão abandonado pela civilidade e a cidadania. O Brasil para todos os brasileiros, não para uma parcela privilegiada que vive às expensas dos demais cidadãos.